não discordo que tenha um monte de atacante, não discordo, mas, por exemplo, o Martinelli, ele é o quinto ponta. Nesse lugar do Martinelli, por exemplo, que poderia começar o ciclo dele depois da Copa de 22, eu colocaria o Gabriel. Porque o Gabriel, gente, ele é um cara que decide jogo. Não foi agora, não é hoje. Não foi semana passada que ele decidiu a Libertadores. Ele decidiu a Libertadores em 19. Ele decidiu a Copa do Brasil, quando estava no Santos. Ele foi artilheiro da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, se não me engano, 3 anos seguidos. Uma com o Santos e 2 com o Flamengo. Né? Ele decide jogos. E ele demonstra ter, principalmente naquele jogo da Copa do Brasil, nos pênaltis, quando ele bateu o pênalti, uma interação, uma energia que ele passa os jogadores que estão ao lado dele. Eu acho que qualquer treinador do mundo, de qualquer seleção, tendo 26 para jogar, para convocar, não deixaria de fora um atacante, um centroavante que decide jogos, decide títulos, que te dá títulos, decide jogos importantes, que é o Gabriel. Então eu acho que o Gabriel foi muito injustiçado, sim. Eu acho o Dudu poderia também ter ido para a seleção, mas aí entra no caso que o Rafa falou, não foi testado, sabe? O Tite só chamou uma vez, foi contra a Colômbia, naquele jogo, por causa do acidente da Chapecoense, que só convocou gente daqui, aí o Dudu foi. Mas o Dudu não teve participações. Mas eu acho que o Dudu é injustiçado também. Mas o Gabriel, para mim, é o maior injustiçado dessa história. Sobre essa questão da distribuição das vagas, rapidinho, o Casão tocou num ponto nessa distribuição que eu acho que pode ter sido, assim, foi a percepção que eu tive da lista. O fato do Martinelli ter ido, no primeiro momento me chamou a atenção essa questão do número de pontas. Eu tendo a achar que o Rodrigo passa a ser visto como meia por dentro, como um segundo atacante por dentro, porque no Real Madrid ele tem jogado assim, e na seleção em setembro ele foi usado por dentro e não como ponta. Então talvez o Rodrigo tenha ficado com a vaga da área de campo que o Firmino ocupa e o Martinelli tenha ficado com uma vaga da ponta. Mas aí é uma suposição minha, assim, uma percepção que eu fiquei por esses últimos 2 meses. Mas se a gente pegar o ciclo como um todo, realmente, o Rodrigo é um ponta de origem, né? E com relação ao Gabigol, você concorda que é o maior injustiçado? Eu acho que o Gabigol dá um azar grande do Brasil ter encontrado boas alternativas de frente ao longo do ciclo, porque se fosse há 2, 3 anos ele estaria, provavelmente, porque o Brasil não tinha o número de jogadores em alto nível na Europa que hoje tem para o ataque, especialmente para os lados, e porque o Gabigol virou um grande ídolo do futebol brasileiro. É o jogador que mais decide na América do Sul quando a gente fala de atacante. Então, assim, se a gente pega o que ele faz, sim, ele faz por merecer uma oportunidade na Copa do Mundo como uma recompensa ao ciclo dele. Mas eu entendo não levar e eu não levaria, porque acho que o Brasil tem outras opções. E aí eu enxergo o Pedro, por exemplo, muito mais como esse cara que casa com uma necessidade para determinados momentos. Porque o Brasil tem atacantes de características diferentes, né? Você tem o Richarlison, que se o Brasil jogar com 9, ele vai ser o titular. Tem o Gabriel Jesus, que está muito bem. Você tem o Neymar, que pode jogar como 9. E acho que faltava essa figura de um centroavante. E esse centroavante é o Pedro. Eu não vejo o Gabigol exatamente como um centroavante. Ele é um ótimo atacante que se movimenta, que sai da área, que finaliza muito bem. Mas eu acho que tem uma consequência curiosa dessa ampliação de 23 para 26, que ela dá a possibilidade de você levar jogadores que podem te dar estratégias diferentes, alternativas, né? Quem tem jogadores de qualidade como o Brasil, acaba sendo ótimo. Você leva mais gente que tem qualidade. Só que acaba que a gente passa a olhar e a dar muito peso para a discussão sobre jogadores que provavelmente nem vão entrar em campo. Que é um pouco do que o Casal estava falando, né? Martinelli, assim, é difícil imaginar em que cenário ele vai ser usado. Eu penso parecido um pouco com o Everton Ribeiro, assim. Super justo ele estar na Copa do Mundo. Para mim é o melhor meia do futebol brasileiro nos últimos 10 anos aí. Se a gente pegar o nível em que ele atua, de regularidade, de influência na forma do time jogar, desde o Cruzeiro, depois no Flamengo também. Então acho muito justo como recompensa. Mas também não acho muito fácil imaginar um cenário em que ele vai entrar. Inclusive, esse para mim é um ponto. Com a lesão do Coutinho, que não estava bem, mas provavelmente iria, o Paquetá eu acho que fica com uma responsabilidade grande nessa seleção, que é ser o único meia com esse perfil, com essa característica no elenco. Porque o Everton Ribeiro é diferente, a característica é outra, a área de atuação é outra também. Eu acho que o Paquetá vai para a Copa com um peso maior do que a gente imaginava antes. Mas para responder a sua pergunta sobre o Gabigol, eu não levaria nem o Gabigol, nem Dudu, nem Veiga, nem Scarpa, nem Hulk, que foi pedido antes, nem Marinho, que foi pedido lá atrás. Eu acho que é natural a gente olhar para o futebol brasileiro, que está mais perto da gente, e olhar para os grandes destaques e gerar esse apelo. Inclusive um apelo popular, uma pressão para que esses nomes que representam o torcedor, que vê esses caras no dia a dia, o torcedor quer ter esse cara te representando lá. E eu acho que essa ligação, e o Gabigol simboliza muito bem isso, né? O Gabigol tem uma
uma ligação, uma conexão com o torcedor que é para poucos jogadores, e por isso ele é tão ídolo. Só que eu acho Mas que acho nem que por também isso é o que o nível é para Casal isso. falou. Ele decide, né? Decide em final, Decide, 3 claro. gols, 3 finais. Quem não gosta de um jogador Quando assim? esteve na Copa, não quando esteve na seleção, não convenceu, e quando esteve na Europa, não se firmou. E acho que isso pesa um pouco contra ele nessa comparação também. Mas que ele decide no futebol sul-americano, claro que decide. Qual